Agradecendo a espiritualidade benfeitora, que sempre nos ampara, que sempre nos assiste, mas que às vezes, por determinados momentos, nós sentimos que a espiritualidade nos abandonou, mas não é verdade. Vamos então elevando os nossos pensamentos até Jesus, o nosso Divino Mestre e Senhor, e rogar as suas bênçãos, para que possa derramar sobre nós as suas bênçãos, os fluidos magnéticos curadores, que fortalecem-nos, número 5, o corpo físico, o corpo espiritual e todos os órgãos que se fizerem necessários, conforme a vontade do Divino Mestre e Senhor. Agradecendo pelas suas bênçãos, por nos reencontrar nessa casa, falando nos temas do seu Evangelho, de maneira descontraída, mas podendo assim esclarecer aos irmãos aqui presentes quantas benesses que o alto e a espiritualidade bondosa nos oferece constantemente. E assim nós elevamos ainda mais os nossos pensamentos, nós abrimos os nossos corações para dizermos confiantes: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cairmos em entregas tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Então, quando nós falamos sobre doutrina espírita, quando nós falamos sobre espíritos, é evidente que algumas pessoas ainda pensam, lhe vem à mente, o primeiro pensamento é de imagens fantasmagóricas. Porque nós ouvimos inúmeros relatos durante a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa juventude, que se passarmos por um determinado local, se nós ouvirmos o badalar das 24 horas ou meia-noite, certamente este é um momento extremamente negativo, e se nós nos encontrarmos invigilantes, certamente nós poderíamos observarmos e vermos algumas imagens fantasmagóricas que nós chamamos de assombrações. Mas verdadeiramente os espíritos não se prendem a isso. Nem mesmo os espíritos que possuem uma elevação mais baixa se prendem a isso, a objetos, se prendem a horários, se prendem em algumas localizações, ou até mesmo aqueles que por acaso estimavam muito aquilo que materialmente possuíam, para ficarem no entorno, para ficarem ali presenciando ou esperando que alguém vá passando e tocando naqueles objetos que eles amavam, para que eles do nada pudessem materializarem-se, para que eles do nada pudessem ser vistos por nós, se fizessem visíveis aos nossos olhos. E nós compreendemos que isso é uma crendice que não tem fundamento. Ora, em algumas ocasiões, ouvimos relatos que quando alguém passava próximo de um cemitério, quando alguém, de uma certa forma, ouvisse o badalar da meia-noite, e aquele momento arrepia-se todo. É bem possível que, baseado nas nossas crendices, quando acontecem esses horários que nós estamos citando, do badalar de um sino, de passarmos próximo da entrada do cemitério ou rente ao seu muro, que nós estaríamos vendo imagens fantasmagóricas, fantasmas, e isso nos assusta e faz com que nós desesperadamente
levemos o nosso pensamento pura e simplesmente de que tal circunstância ou tal fato estaria para acontecer. E quando nós nos colocamos nesses momentos de invigilância, onde somos levados por um temor muito grande, ficamos extremamente amedrontados e nós nos fragilizamos com isso. É bem possível que alguém possa ver alguma coisa neste momento, mas para a espiritualidade, o horário, o tempo, ser meia-noite ou meio-dia, não importa, porque esse tempo, esse horário que nós temos, é apenas para disciplinarmos os nossos procedimentos, as nossas atividades profissionais, para nos adequarmos com os compromissos que nós temos no nosso dia a dia. Pois os espíritos elevados não utilizariam de nenhuma circunstância para levarem até nós o medo, para levarem até nós aquele momento em que nós ficaríamos, digamos, arrepiados e tremendamente amedrontados, porque eles não perderiam tempo com isso. Mas não é deles que nós tememos, é verdade, né? Não é dos espíritos elevados que nós nos sentimos amedrontados perante o pronunciamento do seu nome ou o pronunciamento da presença, porque quando nós sabemos que estes espíritos são mais elevados, nós compreendemos que até gostamos da sua presença na expectativa de que nós seremos auxiliados, ou imaginarmos que o nosso comportamento está bem adequado à vontade da espiritualidade benfeitora, porque com o nosso comportamento idôneo, erecto, então nós percebemos que nós estamos atraindo para a nossa proximidade, para bem próximo de nós, essas entidades elevadas que nós admiramos tanto. Porque eu perguntaria, quem gostaria de receber a presença do Dr. Bezerra de Menezes? Se houvesse aqui entre nós, não sei se há, algum vidente, e esse vidente me relatasse, olha, Mário, quando você estava na casa espírita, eu percebi um vulto no seu entorno, e pelas imagens que eu conheço de fotografia, eu presumo que seja o Dr. Bezerra de Menezes. Isso não me faria muito feliz? Sim, seria uma indicação de que eu estou tendo um comportamento, eu estou tendo uma conduta adequada a um procedimento que atrairá ou atrai para mim entidades elevadas, entidades superiores. E todos nós gostaríamos de nos aproximarmos desses benfeitores em todos os momentos das nossas vidas. Mas o nosso procedimento não é adequado com a elevação de espíritos tão elevados. Então nós nos contentamos com alguém menos elevado. 9 e 10. E isso já nos faz feliz. Mas naquele momento em que nós ouvimos o badalar das 24 horas, que nós ouvimos tom, tom, e nós ficamos curiosos contando aqueles badalados, nós nos sentimos aterrorizados. Nós sentimos vontade de corrermos, mas parece que as nossas pernas desaparecem. Nós gostaríamos de gritar, mas a nossa voz não sai. E isso faz com que as entidades menos elevadas, espíritos menos esclarecidos, aproveitam-se daquele momento em que nós nos sentimos amedrontados para se aproximarem de nós. E às vezes, como nós já vimos que a doutrina espírita nos esclarece, da classificação dos espíritos, compreendendo que existe uma variação muito grande da classificação dos espíritos, nós percebemos que espíritos inferiores, zombeteiros, brincalhões, gostariam de pregar-nos algumas peças.
Não porque isso, de uma certa maneira, faria com que eles se elevassem, aplicando em nós um momento de uma intensidade de pavor. Eles fazem isso às vezes. Não porque seria bom para eles, mas pura e simplesmente para mostrarem-se a nós e rirem das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, do nosso medo, da nossa falta de esclarecimento em relação ao tema que nós estamos relatando. Estes espíritos dariam gargalhadas próximo de nós. Já se foi muito tempo em que as pessoas, principalmente os piratas, quando faziam grandes saques e colocavam seus tesouros escondidos. E acontece que muitos deles, naquelas lutas sangrentas, dentro dos seus navios, desencarnam e os seus tesouros continuam enterrados. Alguém acha um mapa do tesouro. 11 e 12. E vai procurar aquele local. Pode, de uma certa maneira, sentir-se influenciado a isso, pura e simplesmente recebendo uma carga deletéria, pura e simplesmente porque existe a influência daquela entidade próximo daquele local e que ele continua ali vigilante daquele local. Então pode acontecer alguma coisa desagradável às pessoas, mas a doutrina espírita, essa magnífica doutrina de luz, também nos esclarece que dependendo de um determinado tempo, nós precisamos reencarnarmos. Ora, aquele espírito que estaria vigilante ao seu baú que estaria enterrado ou escondido, precisa reencarnar. Mas se ele enterrou esse tesouro em alguma ilha do Caribe, e ele vai reencarnar na União Soviética ou na Rússia, certamente ele teria dificuldade para estar nos dois lugares ao mesmo tempo, como encarnado e desencarnado. Então não haveria algum vigilante. Por outro lado, a sua própria reencarnação também poderia permitir-lhe que ele fizesse uma busca desenfreada para encontrar aquilo que ele tão bem escondeu. E se alguém se aproxima, que não seja ele próprio, ele estando desencarnado, vai ter alguma influência. Mas, evidentemente, que da mesma forma que ele é um espírito extremamente sem esclarecimento, existem outros com menos esclarecimento, com menos sensibilidade, com muito mais ambição, com muito mais egoísmo, que vai procurar aquele local a ferro e fogo, matando ou morrendo por aquilo, da maneira que nós compreendemos e da maneira que nós já lemos em muitos livros e que já vimos em muitos filmes no cinema dessa maneira, e estar presente nessa busca. Porque não é, para fazermos uma lembrança, daquelas histórias em quadrinhos, que o homem mau que matava muita gente, até que o homem mau encontra alguém que é mais mau do que ele. Assim também são os espíritos. Nessa escala progressiva que nós nos encontramos, existem aqueles mais grosseiros, mais agressivos e menos esclarecidos, e que por nada estaria temeroso em procurar, em buscar ou em tocar objetos que teriam sido utilizados por pessoas extremamente violentas. Muitas vezes nós ouvimos relato de que nas senzalas onde aprisionaram-se os escravos, em que muitos escravos foram açoitados e muitos desencarnaram através dessas torturas, que aqueles lugares onde se encontravam aqueles escravos ainda continua com energia negativa oriunda das dores, dos sofrimentos daquelas entidades que desencarnaram.
Ou seja, o seu corpo não existe mais, mas às vezes ainda existem 13, 14. instrumentos de tortura, e estas pessoas, estes espíritos, continuam ainda ligados a estes instrumentos de tortura. Vai. Carandiru é um exemplo. Estes lugares que o César está dizendo, no Carandiru, onde muitas dores, muito sofrimento, e nós sabemos de uma situação extremamente trágica que ocorreu no Carandiru, quando houve aquela rebelião, em que alguns pavilhões foram colocados fogo, queimados, e que muitas pessoas daquele pavilhão, muitos presos, também foram executados. Então, algumas entidades menos esclarecidas ainda continuam nesses lugares. Mas muitas dores, muitas dificuldades, também através do esclarecimento vai se dissipando. Perguntaram ao Chico Xavier uma determinada vez: Chico, você esteve no Carandiru? Eu estive, meu filho. Ele esteve no Carandiru, deu R$1, digamos assim, para cada preso. Não perguntou nada para ninguém. Por que você está aqui? Por que você não está? O que você fez? Não perguntou nada para ninguém. Tirou o seu dinheiro, trocou tudo em nota de R$1, foi dando a cada preso uma nota ou uma moeda de R$1. Na época que eles estavam encarnados. Chico, mas como é que você conseguiu que certamente o Carandiru deveria estar assim de espíritos obsessores? Falou: meu filho, não vi nenhum espírito obsessor no Carandiru. As pessoas ficaram boquiabertas. Mas eu vi inúmeros espíritos de mãe que perderam seus filhos lá dentro, que visitavam seus filhos lá dentro, e que mesmo aqueles que não estavam desencarnados, com as suas mães desencarnadas, ainda vinham ao presídio para visitar os seus filhos. Porque os obsessores 15, 16. não tinham mais nenhum motivo para estarem naquele local, porque eles já haviam conseguido o seu intento, que o seu intento era fazer com que sua vítima se tornasse aprisionada. E como eles conseguiram os seus objetivos, eles não tinham mais motivos para permanecerem ali. Certamente eles iriam até um local onde houvesse alguém com as mesmas vibrações negativas, para que com essas vibrações negativas entrassem em harmonia pela afinidade de pensamentos e de desejos, por gostarem das mesmas coisas, procurar alguém em outro lugar, para que essas energias que tivessem afinidades pudessem anastamosarem, se misturarem, se transformarem em uma só. Então nós compreendemos que dificilmente hoje alguém que desencarnar vai permanecer perante o seu túmulo. Ora, mas quando eu vou ao cemitério e faço uma oração, eu percebo uma energia diferente. Por que isso acontece? É muito simples. Porque a prece, a oração, é uma invocação, em que você entra em comunicação com um ser ao qual você dirige o seu pensamento. E quando você assim faz, principalmente num local onde está sepultado os restos mortais de um ente querido, e nós fazemos ali as nossas rogativas, as nossas preces, os nossos sentimentos fragilizados, as nossas lágrimas caindo, fazem com que esta entidade aproxime-se de nós, porque nós estamos chamando-a mentalmente. Então ela se aproxima. Não que ela estivesse morando ali, mas é porque naquele local onde nós fizemos as nossas vibrações mentais, as nossas preces, fizeram com que houvesse um chamado, como se nós estivéssemos fazendo uma utilização através de um telefone. Estaria ligando, ali é o local em que está o telefone fixo, eu estou fazendo ligação, porque a minha mente adentrou aquele local
imaginando aquela pessoa. Meu pai já é desencarnado. A não ser no dia do sepultamento dele, nunca mais eu retornei naquele local. E lá se encontra parte dos meus avós. A minha avó paterna lá se encontra. Os meus tios estão todos lá. Eu nunca mais retornei lá naquele local. Porque eu não espero encontrá-los naquele local. Mas sim encontrá-los onde eu estiver. Onde eu estiver fazendo a minha prece, a minha rogativa, certamente estarei entrando em comunhão mental, vibracional, para que haja uma corrente magnética ligando-nos uns aos outros. Neste momento em que eu faço esta minha vibração, em momento em que eu faço esta minha oração. E desta forma, não é porque nós estaríamos em um determinado local que nós teríamos a presença de entidades elevadas ou de entidades negativas. Onde quer que estejamos, é o nosso pensamento, é a nossa mente, é a nossa súplica que fará com que haja uma comunicação emocional através dos nossos sentimentos e do sentimento que liga-nos uns aos outros. Por esse motivo, nós compreendemos que nós não deveríamos, é claro que isso é muito pessoal para cada pessoa, porque mesmo estando relatando aquilo que a doutrina espírita me ensina, não é para todas as pessoas que servem. Para mim, o que eu li na doutrina espírita, eu fiz esforço para colocar em prática. Mas outras pessoas, com sentimentos diferentes, procuram ainda encontrarem os seus familiares, seus entes queridos, nos campos santos. Determinadas tradições também. Hã? Determinadas religiões também. E Tradições também. Evidentemente que algumas casas religiosas também se envolvem desta maneira e quer que haja um contato direto de pessoas com determinados locais, ligando ao espírito algum instrumento, algum objeto que ele possuiu antes. Ora, antigamente as pessoas andavam armadas. Meu pai tinha arma. Mas então, porque ele andava armado, eu vou andar também com uma arma? Não faz sentido para mim e para aquilo que eu acredito e para os dias de hoje, reportando aos dias de hoje. Ele possuía, digamos, outros objetos? Então eu deveria, não vou vestir essa camisa porque esta camisa, meu pai possuía esta camisa e ela me serviria hoje? Não, mandei doar tudo. E eu tenho certeza que isso faz com que ele se sinta bem com as minhas atitudes. Por esse motivo, e por esses motivos, nós precisamos compreendermos que são os nossos pensamentos, as nossas vibrações irradiando-se através do fluido cósmico universal. Porque essa atmosfera, tudo que nós vemos e percebemos, é fluido cósmico universal. Ela se encontra em todo o universo. É evidentemente que a sua composição química, os elementos que nós encontramos no ar aqui no nosso planeta Terra, não é no mesmo percentual de outros elementos em outras atmosferas, em outros planetas, tal como está relacionado com o tamanho, o volume do orbe, a sua dimensão, para as leis de gravidade que nós percebemos que são diferentes em cada mundo. E a espiritualidade, que está relacionada e envolvida com o planeta Terra, teria ou tem uma determinada dificuldade para se envolver com a atmosfera de outros planetas. Visto que nós já relatamos aqui em outras ocasiões, de comboios retirando espíritos da Terra, que não está mais programados para reencarnarem aqui na Terra,
procurando esses comboios para que vão reencarnar em outro planeta que esteja no estágio que a Terra se encontrava há 2000 anos atrás. E por esse motivo, e por esses motivos, nós encontramos, através do esclarecimento da doutrina espírita, tudo quanto nós necessitamos para estes esclarecimentos, a fim de não nos tornarmos presas fáceis de sentimentos negativos, de vibrações inadequadas ao comportamento e ao esclarecimento ao qual nós nos encontramos hoje. Então, quando o Silvio Santos fizer aquela pegadinha próxima do cemitério, que as pessoas saem correndo, nós poderemos encontrar em nós o nosso equilíbrio, a nossa confiança na espiritualidade, a confiança no comportamento de retidão que nós nos encontramos hoje, por não nos encontrarmos na mesma faixa vibracional que esses irmãos menos esclarecidos se encontram hoje. E nós não precisaremos ficarmos com a voz retida. Não precisamos sentirmos vontade de correr e sentirmos que não temos mais perna para isso. Se vê a mula sem cabeça, faz parte. Se vocês virem a mula sem cabeça, passem em algum local e arrumem uma cabeça para ela, coitada. Ela está necessitando de uma cabeça. Fala show. É bem verdade que eu já passei por isso quando eu tinha menos esclarecimento. Mas isso é do folclore, né? E algum motivo tinha de fazer arte. Mas de uma certa forma, nós nos prendemos a isso até hoje. Tanto é que eu estou relatando e eu estou observando o interesse das pessoas atentas às palavras. Porque pensam que já se enquadraram em alguma circunstância ou que acontecerá num futuro não muito distante de se encontrar numa circunstância semelhante. Assim que eu me tornei espírita, eu senti uma vontade muito grande de ver os espíritos. E sempre eu pedia que, para que eu pudesse testar minha coragem, 18 e 19. para que eu pudesse testar a minha coragem e a minha confiança nos espíritos. E uma certa vez adentrei minha casa no interior lá do estado de Minas. E quando eu apaguei a luz, eu senti um calafrio diferenciado. Me deu uma vontade de correr dentro de casa, que eu ia trombar com tudo. Porque eu tinha o hábito de adentrar a casa, mas eu não acendia a luz para não acordar meu pai e minha mãe, porque eu estava chegando muito tarde. E eu não queria acordá-los. Mas houve um determinado dia que minhas pernas pediram para correr lá dentro. Mas eu suportei aquela vontade no medo. Muito amedrontado, mas superei essa dificuldade e, consequentemente, senti-me vitorioso naquela circunstância. Evidentemente que quando nós ouvimos o badalar da meia-noite, quando nós sentimos o último badalar, se nós nos encontrarmos em algum local e que não existe uma energia pública, uma iluminação pública, que não existe pessoas passando por nós, e nós passaremos através do nosso medo a ouvirmos ruídos inexistentes, passaremos a ver aquilo que não se apresenta para nós, levado pelo medo, levado ainda pelas nossas crendices de adolescência e de juventude. Mas à medida que o tempo passa, nós nos encontramos mais senhores desta situação, compreendendo que aquilo que nos amedrontava no passado, na nossa adolescência, não é o mesmo que nos amedrontaria hoje. Nós sentimos, sim, o medo de um irmão chegar com outras intenções, armado,
nós sentimos medo. Nós usamos o nosso raciocínio para nos precavermos de determinadas situações. Mas hoje nós temos a certeza que a espiritualidade, durante esse período, na sua própria evolução, no seu próprio progresso, da maneira que se encontram hoje, estes espíritos, compreendendo as suas necessidades reencarnatórias, compreendendo o estágio em que se encontram, o estágio do esclarecimento em que se encontram, não se prestariam, na grande maioria das vezes, a se prestarem pura e simplesmente à futilidade de se divertirem com a nossa incredulidade e também com o nosso medo, com o nosso pavor. Uau! Tenhamos a certeza absoluta que esses irmãos, há muitos já se encontram esclarecidos através dos trabalhos mediúnicos das casas espíritas. Muitos desses irmãos que assim pensavam, já se encontram hoje reencarnados e se encontram na matéria física, num estágio totalmente diferente daquilo que era o nosso mundo há 150 anos atrás, há 100 anos atrás. E a doutrina espírita, a cada dia que passa, oferece-nos esclarecimentos preciosos para que nós tenhamos sempre uma conduta cristã, para que tenhamos sempre uma conduta espírita, para que tenhamos sempre a confiança na espiritualidade benfeitora. Porque mesmo que eu me encontre fragilizado mentalmente, mentalizando fatos desagradáveis, pejorativos, também me encontro fortalecido através do esclarecimento das minhas preces, das minhas vibrações, rogando a espiritualidade benfeitora e compreendendo que nunca nós nos encontramos sozinhos. Tema inúmeras vezes abordado nas casas espíritas. Então nós não nos encontramos sozinhos, que o nosso anjo guardião estaria bem próximo de nós. Mas também compreendemos que quando o medo toma conta de nós não nos lembramos mais dele. E se nós não nos lembrarmos dos benfeitores bondosos, se nós não nos lembrarmos das circunstâncias de esclarecimento que nós temos hoje, evidentemente que isso nos fragiliza, e dentro dessa fragilidade nós imaginamos coisas até que não existem. Alguém já passou por alguma situação em que sentiu vontade de correr e que as pernas não foram fortes o suficientes? Sejam honestos. Só é sonho. Mas não se esqueça que o sonho tem a sua realidade. A sua realidade. Mas não se esqueça também que aqueles que te perseguiam durante o sono são justamente eles que te perseguem hoje, depois que badala a meia-noite. Tem uma vantagem, eu tenho um relógio. Quer dizer, meu pai ele não bate meia-noite, ele não bate às 12, ele bate 13 vezes. Bate uma vez a mais. Uma vez a mais. Então, dessa maneira, nós compreenderemos que são os nossos sentimentos, aquilo que nos envolve mentalmente, que leva-nos a imaginarmos aquilo que não é uma realidade naquele momento. A espiritualidade hoje se presta muito mais ao seu próprio progresso do que perderem o seu tempo fazendo com que nós sintamos medo e nos encontramos num momento de fragilidade pelo fato de que à noite nós não vemos bem e todo gato à noite é pardo. Não vai enxergar a cor. Aí, vai. Não é verdade? Que à noite todos os gatos são pardos? Os olhos dá para ver. Os olhos dá para ver. Do gato? Às vezes. O que brilha. Às vezes, mas o mais difícil do gato. Não tiver luz é que brilha. O mais difícil do gato é que se ele for preto e estiver bem escuro,
você vem andando temeroso, quando você pisa no rabo dele, ele, uau! Aí é que Você vê os dentes. Aí corre o gato para um lado e você pula. é isso aí. E aí você vai para um lado que você não está observando, você vai trombando em muitas coisas. Então, dessa maneira, bondosos irmãos, nós compreendemos que precisamos mantermos a tranquilidade emocional, a fim de que não sejamos vítimas dos nossos próprios pressentimentos e das histórias e das lendas que nós ouviramos no passado, não muito distante, para que tenhamos a certeza absoluta de que nós não nos encontramos sozinhos e que o nosso medo vai fazer com que espíritos de pouco esclarecimento possam ainda no plano invisível estar gargalhando das nossas bobagens, das nossas crendices, das nossas fragilidades. Não sei se você falou, quando temos medo, nós é que entramos no padrão vibracional negativo. Não é o espírito negativo que vem até a gente. Tudo bem, gente? Já até lá. Tá? Não esquecemos disso. Então, o medo é esse sintoma. Medo, angústia, depressão. A gente sai desse local positivo que a gente está e entramos no negativo. A espiritualidade negativa chegou alguém aqui e vai lá e abraça. E aí acontece tudo isso. Tá? Nós abrimos portas e janelas para essa conexão. Porque qual a diferença entre nós e eles? É que nós nos encontramos reencarnados e eles não. São espíritos como nós. Mas, para quem não tem evidência, para quem não vê habitualmente os espíritos, quando veem, sentem alguma coisa diferente. Da mesma forma que nós nos encontramos no escuro, quando nós percebemos alguma coisa, às vezes nos assustamos. E assim, dessa maneira, não existe diferença entre o espírito reencarnado e o desencarnado, porque todos são espíritos. É como se fosse uma pessoa que estivesse nua, uma pessoa que está de roupa, vestida. Não existe nenhuma diferença. Porém, aquele impacto daquela visão menos habitual é que faz com que nós caiamos numa vibração negativa para entrarmos em sintonia com eles. Bom, então, encerrando as nossas singelas palavras, falaremos agora da mensagem recebida pela espiritualidade no dia 23 de dezembro de 1952, no Centro Espírita Jesus Nazareno, em Congonhas do Campo, onde nós observamos aquilo que nós relatamos aqui sobre a mensagem recebida pelo Francisco Pedro Xavier, através do Espírito André Luiz. E nós comentaremos. Vocês dois são um só. Só precisa de um, vocês dois. Sorry. Sorry, baby. Só na língua aqui mesmo. Oi? Ficou escondida aí hoje pra quê? Mas ele falou que Serão os primeiros? Olha, eu já ia levar dela, mas... Eles queriam que cada uma dessas
Você já tem a Vocês já leram? Não vai querer esse de volta, né, Márcio? Vai querer esse de volta? Pode ler, irmão. Porque eu não consigo ler esse óculos. Você é Marcos, você é compreenderam? Então vamos relatar aqui. No ano de 1952, Chico Xavier psicografou uma mensagem de André Luiz sobre o futuro político próximo do Brasil. Fechando a atenção na antiga precisão matemática em que tais predições foram se cumprindo. Era como se Chico Xavier psicografasse um acontecimento da vida política brasileira e ele dissesse: me chamou, eis-me aqui. Se cada uma das suas predições teve ao seu tempo o seu cumprimento, não resta a menor dúvida do que aquela que o epílogo encerra com fecho de ouro toda a mensagem enviada por André Luiz. Também terá o seu. De modo que, com certeza, iremos presenciar, entrando na cena política espiritual brasileira, alguém empunhando a poderosa espada de dois gumes, que é a palavra de Deus. Sim, alguém tornando-se crível à mensagem do Evangelho. Eis a mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier. Mensagem de Natal de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, no Centro Espírita Jesus e Nazareno, em Congonhas, Minas Gerais, no dia 23 de dezembro de 1952. O mundo caminha para grandes conquistas e também para grandes catástrofes. O engenho de guerra assombrou o mundo com a destruição moral e material de Hiroshima e Nagasaki. Será a causa de desentendimento no mundo inteiro. Não é visto que todas as pessoas, agora todos os países, todas as nações querem possuir um artefato nuclear? Brigam, fazem testes, destruindo a natureza, provocando abalos sísmicos em alguns lugares, principalmente aqueles que estão próximos de placas tectônicas, que estão em constante movimento. É evidente que esse tremor faz com que elas também se movimentem um pouco. No Brasil, um líder operário terá morte violenta, pois as forças espirituais que vivem no cosmos pedem ao Supremo Criador justiça por tudo que foi feito de bárbaro em nome do Supremo Criador e da pátria. Quem que é esse líder? Getúlio Vargas. Nós imaginamos que é o Nair. Não é o Nair, não. Esse é o Getúlio Vargas. Não é o Mourus. E nem o Trump, pelo amor de Deus. Com o desaparecimento deste, o Brasil vai passar por momentos difíceis. Diversos movimentos armados vão abalar a estrutura nacional. No meio a isto virá um homem da terra de Tiradentes, do mar de Tiradentes, e apesar das pressões, muito fará pelo Brasil. Inclusive, será o criador de uma cidade, jardim, tal qual Éden. Então, os movimentos, assim que o Getúlio Vargas cai, os movimentos militares se tornam intensos no Brasil. E que a eleição do Juscelino Kubitschek, embora sofrendo inúmeras pressões, ele conseguiu suportar a pressão que os militares faziam na época para que eles tivessem o governo brasileiro. E qual que é a cidade que parece com Éden? Brasília? Não existe no mundo uma cidade igual Brasília. Marcos, você morou em Brasília? Ou foi seu pai? Eu já fui. Não, é meu pai. Durante a construção de Brasília. Então, quem já esteve em Brasília? Eu acho lindo lá. Aí eu acho super abafado, não De coisa, jeito parece um nenhum. cemitério. Tanto é. Acho Tanto, tudo distante. É muito não, alto, não é mais. Não é mais. E outro detalhe. As cidades do entorno de Brasília, embora haja muita favela na periferia, existem também cidades extremamente espiritualizadas no entorno de Brasília. Ah, sim. Uhum. A mãe, não sei o que, como é que é, uma Mãe de senhora, Deus. o João de Deus, em Abadiânia, no entorno de Brasília, próximo de Brasília e Anápolis, o João de Deus, cidades espíritas, e o Vale do Amanhecer, que é chamado, tem uma cidade chamada o Vale do Amanhecer lá em Brasília. Então existe
no entorno uma corrente espiritual extremamente elevada. E o entorno, o centro-oeste em si, está fazendo com que haja um movimento religioso muito intenso. Então, essa cidade é Brasília, o movimento armado falado é os militares, diferente de todas as cidades, mas será substituído por outro que muita confusão irá criar, e na sua saída injustificada vai deixar a nação abalada. Quem que é esse cara? O Jânio Quadros, que deixou o governo totalmente desmoralizado. Dizem que quando o Jânio descia do avião para em São Paulo, soldados que estavam montando guarda no aeroporto, o Jânio passava, eles davam um chute no Jânio, desmoralizando o próprio Jânio. E desse abalo? Mas será substituído por outro que com muita confusão irá criar, e sua saída justificada vai deixar na sua balada. E deste abalo vai começar um período crítico que o homem de patriotismo, vindo também da terra de Tiradentes, irá cercar-se de outros e vão derrubar a viga mestra da confusão. A confusão seria o regime militar. E esse outro homem seria Tancredo Neves, que não teve tempo de Nem de assumir. mas foi um instrumento na mão da espiritualidade para que houvesse uma transição pacífica, sem derramamento de sangue aqui no Brasil. As pessoas torcem para que aqui haja uma revolução e muito derramamento de sangue, mas a espiritualidade não quer isso. E então, muita coisa nova vai acontecer. Homens, mulheres e crianças vão sofrer consequências justas e injustas provocadas por erros anteriores. O regime será combatido e até abalado, mas muitas nações passarão a dar crédito ao Brasil. Porque os militares, de uma certa maneira, toda a infraestrutura que nós temos no Brasil foram construídas por eles. As grandes hidrelétricas que nós estamos leiloando hoje para as nações estrangeiras, para a França, fizemos um leilão da CEMIG hoje com 4 hidrelétricas gigantescas, e eu conheço todas as 4. Uma para a França, outra para a China, outra para a Itália, outra não sei para quem. Então foram 4 hidrelétricas hoje. Olha, se uma hidrelétrica não der lucro, o que é que vai dar lucro, gente? E um detalhe, foi construído com o nosso suor. Está muita bandadeira. Com o nosso suor. E agora vendem para as pessoas. Alguém vende o que não é dele, porque se eu vendo isso aqui que eu adquiri, ou que eu construí, eu estou vendendo o que é meu. Mas eles estão vendendo aquilo que foi construído com o suor do povo brasileiro, entregando para essas nações esse patrimônio precioso para o Brasil. China, França, Itália. Mas infelizmente eles estão lá representando o povo. Então é o seguinte, já entregamos as nossas. Mas a concessão é por 30 anos, né? Eu não estou mais puro. Como assim concessão? É válido por 30 anos? É que nem como deram uma rasteira no estado de Minas com essas hidrelétricas. O povo mineiro não queria. Nossa, misericórdia. Então, dessa maneira, nós já entregamos a siderurgia, já entregamos tudo, e vendendo parte do solo, mas não sei o quê, mas não sei o quê, mas não sei o quê, não sei o quê. Já entregamos telefonia, já entregamos o ouro da Serra Pelada, já entregamos tudo e assim por diante. Bom, então, nós estamos passando por este momento. Nós não sabemos verdadeiramente o que a espiritualidade quer de nós. Enquanto nós nos encontramos aqui, e só colocando nas mãos da espiritualidade, mesmo porque não temos mais muita coisa para fazer. Com a mudança dos homens, muitos dos que foram o esteio da situação serão chamados a prestar contas a Deus. Então o sol, as enchentes e o frio vão criar fome e desespero, não só no Brasil, mas também no mundo. Ou seja, se houver um conflito bélico, utilizando artefatos nucleares, aí é que vamos ver o bicho pegar. Então todos aqueles que puderem
fazer suas preces, suas orações, suas rogativas, nas suas vibrações mentais, pedindo para que Jesus coloque um pouco de juízo na cabeça desses cabeçudos que querem destruir as nações, é a nossa esperança que nós temos é essa. E também no meio o dos pessoal- Estados Unidos. Mas no fim de tudo vai aparecer um homem franco igual a mim, sincero e leal igual a mim, que montado num cavalo branco, eu também se gosta de uma montaria, não tem cavalo branco, mas eu gosto de comprar um. E com a sua poderosa espada dará nova dimensão e personalidade nos destinos do Brasil, corrigindo injustiças e fazendo voltar a confiança e esperança no futuro do Brasil. Será combatido e criticado por seu temperamento e atitudes, mas ele contará com a proteção das forças supremas que habitam o cosmos, e o Brasil será verdadeiramente o coração do mundo, apesar das crises. Quem que é esse homem? Não é você. Sérgio Moro? É? Sérgio Moro. Era um. É o Sérgio Moro. A gente não pode nem palpitar que É o você vai Sérgio passar Moro roubado. que está colocando as coisas nos seus respectivos lugares, sofrendo pressão, ficando sem dormir. Os caras que são os políticos que já estão atolados na corrupção, fazem de tudo para desmanchar a Lava Jato, para desmoralizá-lo, criando mentiras a respeito dele, dentro dessas circunstâncias. Esse cara é o Sérgio Moro. Mas vamos ver o que a Espiritualidade escreveu aqui. Será combatido e criticado pelo seu temperamento e atitudes. Mas ele contará com a proteção das forças supremas que habitam o cosmos. E o Brasil será verdadeiramente o coração do mundo. E apesar de crises e ameaças internas e externas que irão aparecer, ele será sempre o fiel da balança pela sua fé e a esperança no destino do Brasil, a ele confiar. Moral. Hã? Que moral. Ele não sabe disso, né? Porque ele não deve ser espírita. O Sérgio Moro é rico. Se ele for Mário, rico, Não tem outro. Mário, Oi? mas ele não fala do homem mais honesto do Brasil e o segundo mais honesto do Brasil, né? Aqui não existe individual mais honesto do que ele. Lula. É do que ele e do jogo. Mas ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó. Nas garras do Sérgio Moro. Pô, O Lula. E vocês viram o que aconteceu esses dias, né? Os ricibos que apresentaram para a dona Maria Letícia pode. no dia 31 de junho e no dia 31 de novembro. É, você viu? Não. Só mudaram lá. Não, eles só mexeram no. Não tem nem data. Não tem nem data para os ensinos. E que o cara que assinou os recibos nem no Brasil não se encontrava, estava nos Estados Unidos. Aumentou 2 dias mais o ano, mas isso aí não tem problema. Mas quem fez tudo isso foi a Marisa. Bom, gente, vamos encerrando. Bom, então irmãos, estejamos confiantes na espiritualidade. Porque as nossas descrenças, as nossas fragilidades, a gente imagina que está sozinho. Mas não estamos. O alto está direcionando o Brasil da mesma forma que o Getúlio Vargas se matou. Posso uma pergunta? Claro. Outro dia atrás eu perguntei para a entidade que tem de vez em quando fala com a gente, que se apresenta como um nego velho. Eu falei, olha, que situação, desemprego, tudo isso, né? Como é que tá? Aí a entidade falou assim para mim, mas está tudo certo, não tem nada. É isso mesmo, esse é o caminho. É o caminho. Que tem que trilhar. É o que ia acontecendo. Então nós observamos o quê? Nós observamos que os militares já estão tomando conta através do Rio de Janeiro. É o primeiro estágio. Porque certamente, se houver uma guerrilha, os primeiros lugares que eles adentrarão será justamente nas comunidades carentes, principalmente num local como o Rio de Janeiro, que tudo aquilo lá é de difícil acesso. Tem inúmeras mensagens no WhatsApp das pessoas que perderam a vida lá. O exército está dizimando todos eles. Uma quantidade de aprisionados. Casa por casa. Mas o que facilitou para esses caras é porque existem os contra, não existe?
Aquele repórter da Rede Globo que Opa, passou a mensagem mandando os caras fugirem. É. Vocês sabiam disso? Eu recebi o vídeo dele. Deu acesso? O cara da Globo falou. Caco Marcelo. Eu não sei como é que chama. Caco Marcelo. Hã? Caco. Não foi ele, não, foi outro. Não. Não foi o Caco, não. O Caco foi protegido pela polícia. Eu ouvi falar do Cabrinho, né? Como é que chama? Cabrinho? Foi lá Cabrinho? Cabrinho? Não. Cabrinho Não, não. esse não é. Eu tenho o nome do cara, mas está lá no meu celular, eu não peguei. Ele anuncia, avisando, ó, vocês caem fora daí que o exército vai tomar conta. Quer dizer, ia ser uma atitude surpresa, né? Para pegar os caras. Para pegar os caras. Então, assim, a mídia está aqui porque esse cara não ia fazer isso de sã consciência. Ele ia fazer porque o patrão mandou. Eu no morro, eles entraram no morro lá, pegaram 17 litros. Na Rocinha, não pegaram nenhum. Bom, já estava avisado. Então, as famílias do Brasil têm sofrido muito com o uso de substâncias proibidas e muito, trazendo muitas dores, muitas dificuldades. A espiritualidade, como entende que o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho, coração do mundo. Está chegando o momento do Brasil assumir os seus compromissos. E a espiritualidade, os espíritos que estão reencarnando no Brasil hoje, são os espíritos que farão essa transformação. Que farão essa transformação. O Divaldo Pereira Franco, numa palestra dele, ele disse que em 2019 vão nascer, reencarnar no Brasil, 600 espíritos extremamente elevados. A nível de André Luiz, Chico Xavier, esses grandes benfeitores. A nível de Chico não tem, né? Por enquanto não. 10 anos no grau. Por enquanto. Então, o Emmanuel, que está com 17 anos, reencarnado, já tem 17 anos, é o espírito que está no nível do Chico. Entendeu? Então. Esse está no interior? Está no interior do estado de São Paulo. Já tem 17 anos de idade. Fez no mês de março, 17 anos. Então está mostrando que a espiritualidade não age de acordo com aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. Nós gostaríamos que isso acontecesse agora, imediatamente. Mas a espiritualidade tem a sua maneira de trabalhar, porque a maneira que eles contam o tempo não é igual a nós. Por esse motivo, nós clamamos aos irmãos das casas religiosas para se colocar em preces, orações, vibrações, sempre que possível, agradecendo a Deus, agradecendo a espiritualidade e também pedindo que, se essa é a verdadeira vontade dos benfeitores, que elas se façam. Porque a Índia também era a pátria do Evangelho, era o coração do mundo. E perdeu esse status. Por que perdeu o status? Porque as pessoas que lá reencarnaram não estavam comprometidas com aquilo que deveria acontecer. Aí é o Deus macaco, é a Deus vaca, é Deus não sei o que. Tem mais de 3 mil deuses. A Índia. Tudo sagrado. É tudo sagrado. E esse tipo de crença fez com que eles perdessem o status de coração do mundo, de pátria do Evangelho, de coração do mundo. E o Brasil, hoje sedimentado na nossa cultura religiosa, nós percebemos que o Brasil é diferente dos outros países, porque não existe nenhum país do mundo, nenhum país que tenha uma cultura religiosa como tem o Brasil, onde aceitam todas as seitas, todas as religiões, sem nenhum conflito. E dessa maneira que a espiritualidade deseja. E a espiritualidade já está atuando há muito tempo nessa transformação, visto que essa mensagem é de 1952, mas muito antes disso, o próprio Dom Pedro II foi envolvido espiritualmente para tomar as atitudes que tomou. Mas ele deveria tomar aquela atitude, e tomou. Porém, criou para o Brasil um determinado karma. O que é? O Brasil passou a fio de espada, mulheres e crianças e velhos do Paraguai, tudo a fio de espada. Igualzinho Davi fez com amonitas e com os hititas, e com os emonitas, não deixando nem velhos, nem crianças, e nem mulheres, nem ninguém. Desta maneira,
criou um trauma também, um karma para Israel. E criou um karma para o Brasil. Ó, nós fizemos Itaipu de graça para os caras, fizemos isso, fizemos aquilo, porque contraímos um débito para com eles. Itaipu eu montei toda a parte, mas não termômetro termostato lá na cidade, a segunda que foi montada lá. Eu nunca entrei dentro de Itaipu, da Itaipu, mas vejo como é o destino, né? 6 meses antes de vir para cá, eu fui para Itaipu, arrumar um emprego e arrumei. Fiquei de voltar para pegar os documentos e voltar, fiquei aqui. Mas já tinha emprego garantido na Itaipu Nacional. Em 1976, em junho de 1976, eu já tinha emprego garantido. Era só eu voltar lá para minha terra, pegar meus documentos e eu já estava empregado. 6 meses depois eu já estava morando aqui em São Paulo. Você estava no Rio de Janeiro, não tinha nada disso. Como é que é? Você estava no Rio, não tinha nada disso. De quê? Esses rolos que tem hoje, essa bandidagem, quer dizer, tinha, mas não era armado. Você podia ir onde você quisesse, a pé, andando a pé. Começou com a construção da ponte. Então, esses lugares, A bandidagem? Aqui com a construção do metrô. Brincadeira, é tão simples acabar com toda a humanidade. Exército, aeronáutica e marinha. Não tem por onde sair. Fazer isso aqui, em 3 dias acabou. Pois é, mas já explicou. Mas acontece, mãe. Tem muito corrupto no meio dos 3 forças armadas. Por isso que um mexe daqui, o outro mexe Senhor, me dá licença. Eu vou me retirar. Nós já estamos. Fica com Deus. Fica com Deus. Então vamos fazer então. Então vamos assim, ó, elevando os nossos pensamentos, agradecendo a Jesus por mais essa bênção, por mais essa oportunidade de nos reencontrarmos, de comentarmos sobre as dificuldades do nosso país, mas do trabalho incansável dessa espiritualidade benfeitora, que em momento algum permite-nos fraquejarmos, permite-nos perdermos a esperança, pois compreendemos que dias melhores virão e que essa espiritualidade amada, benfeitora, sob as rédeas de nosso Senhor Jesus Cristo, guiará ao nosso país, ao nosso verdadeiro destino, dentro daquilo que está previamente programado através de nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós. E assim, mais uma vez, pedindo à espiritualidade benfeitora permissão para o nosso singelo encerramento, nós elevamos os pensamentos, abrimos os nossos corações e dizemos confiantes: Pai nosso que está nos céus, santificado-se o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim nós nos perdoamos. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livrai do mal. Que assim seja, graças a Deus.